159. Então vamos no Reformer 100. Também nós podemos executar aqui no Reformer. As alças de mão, tá? Para segurar com as mãos. Os braços vão permanecer estendidos. Molas, 2. Uma leve e uma pesada. Tá? Nesse aparelho aqui, tá, gente? Então, sempre lembrem que o mais importante é conhecer o equipamento que vocês vão utilizar. Tá? As pernas vão permanecer em tabletop. Os ombros, aqui sim vai ser necessário, bem necessário, um alívio dos ombros em relação às ombreiras. Tá? Então, deixa suave esse apoio das mãos. Vamos trazer os braços ao lado do corpo, subindo o tronco. Aí, enquanto estende as duas pernas e bombeamentos. Qual que é a dinâmica do 100? 5 na ins e 5 na ex, totalizando ciclos de 10 em 10. Ok? E pode voltar. Beleza. Esse é o 100, que nós temos a possibilidade aqui no Reformer de realizar a partir de tabletop também. Tá? Seguindo a mesma... Oi? Mesma coisa, a gente vai tirar... Lembra, 100 é 100. Né? Seja no Met, seja no Cadillac, no Reformer, ele tem essas mesmas características de bombeamentos vigorosos dos braços ao lado do corpo. Aqui a gente tem o espaçamento articular acontecendo, como sempre, né, gente? Lembra? Isso é princípio biomecânico. Então, sempre que a gente olhar um movimento em Pilates, a gente vai pensar onde estão as oposições de forças aqui. Para onde eu tenho que direcionar a força de maneira intencional. Aqui no 100, vamos dar um exemplo um pouquinho mais aprofundado lá. Pode ir. Essa ponta dos pés, ó, ela não tá só, a perna não está só esticada, mas a ponta dos pés quer alcançar na parede. Assim como a ponta dos dedos das mãos está querendo riscar a parede lá. É o ombro que empurra a alça para baixo. Então é esse sentido de força. Ok? É importantíssimo revisar, rever tudo que a gente fala sobre os princípios biomecânicos fundamentais para aplicar, para trazer isso e traduzir através de comandos verbais claros ali para o nosso aluno. Ok? Na sequência, open legs. É isso? Beleza. Deixa as duas pernas estendidas lá na frente. Lá para cima, na verdade. Isso aqui. Certo? As alças vão permanecer conectadas. Enquanto sobe o tronco, vai afastar as duas pernas. E volta até a posição inicial, que é essa. Enquanto sobe o tronco, afasta uma perna da outra. Bastante intensidade, exige muito abdominal aqui, especialmente porção infra, por conta dessa extensão constante nas duas pernas. Tá legal o peso? Okay. Sempre lembrando de perceber se a ombreira não está atrapalhando essa subida, porque é recomendado um pequeno espaço para permitir essa liberdade, esse movimento do tronco aí no Reformer. Okay? A mola aqui é assistência ou é resistência? Resistência. Então, se eu colocar mais mola, vai ficar mais fácil ou mais difícil? Perfeito, mais difícil. Sim. Coloca para nós ver. Só para a gente ver. Só para a gente olhar. Deixa eu chamar a minha própria irmã para fazer isso. Família é isso aí. A hora vai passar de qualquer jeito, né? Sofrendo. Ou não, então vamos ver sofrer, né? Deixa os braços esticados lá para cima. Ok? Body upside. Então, agora, os braços permanecem na linha dos ombros. Certo? Ela vai realizar essa subida trazendo os dois braços para a lateral do corpo enquanto estende as duas pernas. E volta. Então, as pernas se estendem em linha reta. Quem se movimenta na diagonal é o tronco. Pensem dessa forma. Tá? O tronco carrega os braços. Ok? Então, não é movimento com o braço lá, gente. Né? É o tronco que carrega os braços. Ok? Então, essa estabilidade do ombro é fundamental nesse movimento. Pensem assim, é o tronco, né, a coluna ali que vai carregar os braços ao lado do corpo. Aqui a gente já tem uma
intensidade também vindo através das molas, explora essa região de oblíquos abdominais por conta da rotação associada à flexão no tronco. Certo? Em todos que a gente viu até agora no Reformer, a mola é uma resistência. Então, também todos esses exercícios da eu passando de pouco a pouco, né? deve. Se eu quiser, não preciso, que nem esse é um exercício no total, mas se eu quiser, eu posso ir membrando ele, né? Deve, inclusive, isso é o que a gente chama de construção de movimentos. Desmembrar um movimento mais complexo em porções mais acessíveis. Isso é definição simplificada aí de construir movimentos. Tá? Progressão pedagógica. Independente do termo, é essa a ideia. E isso, gente, para um trabalho com critério, com propósito, construtivo, é indispensável. É isso. Essa é a linha de trabalho. Para qualquer profissional que atue com movimento. Beleza? Na sequência, Jackknife, olha só, mais um do Matt. Jackknife, um dos favoritos da Dai. Só pela carinha dá pra ver. O nome do meu cachorro é Jackknife. Pega um companheirinho pra ele, um amiguinho, chama de Knife. Daí você já chama os dois juntos, Jackknife. O Jack e o Knife. O Jack é mais novinho agora? Não, esse é o Valente. Ah, é o Valente. Já é o cego. Não, olha lá. É verdade, canivete cego. Ó, deixa os braços estendidos lá. As duas pernas estendidas lá na direção do teto. Jackknife já é difícil no mat, quanto mais no Reformer. Então traga os braços firmemente ao lado do corpo. Use esse apoio dos braços e vamos subir as duas pernas na direção do teto. Onde eu estou aqui? Eu já estou fazendo a função aqui do instrutor oferecendo assistência hands-on, né, mão na massa. Você tem que pegar isso, gente, essa ideia de oferecer apoio, assistência, não só comando verbal, mas também condução de movimentos. E a partir daqui, uma vértebra após a outra, vai fazer descida, e então, quando o quadril volta, é que os braços voltam. Se o braço voltar antes da hora, o quadril desaba, não tem apoio. Então, o movimento passo a passo. Os braços vêm ao lado do corpo, e vamos subir pela força lá. Ó a ajuda que eu estou dando para ela aqui, ó. É pouca, né? E volta desenrolando. É só o necessário para ela sentir apoio e ganhando o movimento, descobrindo, abrindo esse movimento lá dentro do repertório motor dela. Mola que continua sendo resistência. Tá? É mais fácil, mais difícil do que no método, já falei isso, mas é mais difícil porque, além de estar numa base mais instável, você tem a resistência da mola acontecendo ali embaixo do aparelho. Ok? E esse é o Jackknife. Muita atenção quando forem passar, oferece essa ajuda aqui, né? Então, ele já começa com as duas pernas esticadas. Isso aí. E então fazemos a subida. Ó, aqui, na posição final, outro detalhe importante é que o apoio fica nas escápulas e nunca na cervical lá. Tá? Sempre na cintura escapular. Ok? A gente não quer jogar o peso de jeito nenhum para a cervical. Tá? E pode soltar essas alças. Vocês acham que eu vou dormir assim? Já fez? Tô no clima. Dorme em tabletop. Ótimo. Pode ficar de joelhos aí. Só agora a gente vai mexer na mola, vai ficar uma mola leve. Por quê? Long stretch é um movimento amplamente utilizado. Tá? Então, aqui a gente vai começar bem pelo começo dele, tá? Com a execução de joelhos. Na apostila a gente tem o movimento base, a gente vai começar fracionando o movimento. Essa é uma adaptação, certo? Então, linhas imaginárias aí. A gente tem que sempre ter essa ideia, né, de
alinhamentos, de referências de alinhamento. Então aqui a gente tem, quando bate o olho num movimento como esse, a gente está prestando atenção no alinhamento entre joelho, quadril, coluna, ombro, cabeça. Todos na mesma linha. A partir daqui, uma mola leve. Você vai escorregar o carrinho lá para trás, preservando esse alinhamento, preservando essa linha aqui. E volta. Ok? Quanto maior for a amplitude, maior vai ser a intensidade. Bastante força lá no centro. Ok? E o movimento que acontece exclusivamente pela articulação do ombro. Tá? É só essa articulação que se movimenta, o restante permanece estável. Entendeu bem aqui o conceito, o aluno, né, não apresentou compensações. Aqui a gente tem aqueles detalhes importantes, universais, de organização da cintura escapular, cabeça alinhada. Onde está a oposição de forças aqui? O que a gente pode falar para ela ganhar esse senso de oposição de forças? O que está apoiado? O braço e o joelho. Tá? Então, o que a gente poderia falar partindo desse entendimento? Que tem o joelho apoiado ali. O joelho empurra isso, empurra o solo, enquanto o alto da cabeça sempre vai estar buscando espaço, buscando o teto. Então, ela vai realizar esse movimento preservando esse senso, essa intenção de espaçamento. Agora sim, ela entendeu o movimento, a tendência aqui, um detalhe importante, pode ficar ali na posição, é esse quadril desabar aqui para frente. Tá? Fazer um movimento, ou o ombro subir lá. Tá? Não, a gente quer uma prática organizada, pode voltar. Nesse caso, a gente vai fazer a progressão para ir no movimento básico. Coloquei uma mola pesada aqui. Por quê? Para oferecer mais assistência nesse movimento que vai ficar bem mais intenso. Tira o apoio dos joelhos e vai ficar naquela mesma posição de flexão. Agora é a partir daqui, gente, que ela vai escorregar lá para trás. Aonde que está a nossa linha imaginária lá? O que ela cruza no corpo dela? Tornozelo, joelho, quadril, ombro. Isso aí, beleza, agora sim, pode descer. Salvou ela. Ela ia ficar fazendo até vocês responderem. Então, é isso mesmo, gente. Então, pensando dessa forma, a gente já tem referências visuais para aplicar isso durante uma prática e em movimentos que se assemelham, que têm posições semelhantes. Tá? Long stretch, movimento bem intenso. Aqui, sem apoio dos joelhos, nós utilizamos uma mola pesada. Com o apoio dos joelhos, nós utilizamos uma mola leve. Ah, mas tem aluno que faz com uma mola leve mesmo, sem o apoio dos joelhos? Tem. Mas isso é uma progressão. É mais difícil, é mais intenso. Tá? Fundamental vocês compreenderem esse mecanismo das molas aí que a gente tem falado tanto. Tá? Tem progressão do long stretch? Tem progressão. Sempre tem. Então qual que é? Pode ir lá na posição final. Aí. Escorrega até a posição final lá. Mantém aqui, vai puxar o carrinho só pelas duas pernas. Dobrando os dois joelhos. Uma, duas, só mais uma. 3, estende lá para trás. E daí que volta. Tá? Então, associando essa dinâmica com o leg pumps, é puxado. É bem puxado. Tá bom, gente? Então, vocês vão poder fazer também, tá? Daqui a pouco. Isso aí é avançado, eles são viciados. Outra forma é associando, ao invés do bombeamento, a flexão de braço aqui na barra. Tá? Que também é uma evolução, uma progressão. Então, seria a mesma dinâmica, tá? A barra serve como referência para essa execução. Então, na posição inicial, realiza-se uma flexão de braço, fazemos o long stretch, volta para então outra flexão de braço. Então, são formas de progressão, gente. Beleza? Agora imagine 10 vezes, né? Tá? E pode
se sentar de frente para as ombreiras. Olha o tanto de movimento que a gente viu. Se nós não passássemos ali de joelho, a gente tinha mexido uma vez na mola. Uma vez só na mola. As mãos vão segurar nas alças e aqui continua com uma mola pesada apenas. Tá? Essa posição das mãos. Ó. Mãos com mãos. Isso, cotovelos abertos. Cintura escapular organizada. Essa coluna bem alta. Bem importante nesse movimento, a posição inicial, gente. Então, cuidem para ter pelo menos um espaço suficiente para que o sacro se apoie aqui no carrinho. Tá? Por quê? A posição final é ela deitada. Imagina ela deitando no vazio, se senta muito para trás lá, seu João não aguenta, gente. Vai deitar lá, ó. Né? Então, vocês têm que sempre se antecipar em relação a acidentes, a coisas que podem acontecer. Ok? Então, fica a dica da Romana lá. Quer passar um movimento? Faz ele 100 vezes, pelo menos. Pensa nisso como referência aí. Vai passar um movimento? Faça ele 100 vezes. E daí você vai ter entendido um pouco mais quais as forças operantes, quais os princípios a aplicar, quais as tendências compensatórias. Daí você vai poder ensinar ele com mais assertividade lá. Tá? Não adianta, para ensinar a gente precisa saber, e a gente só sabe na prática, só aprende praticando, vivenciando. Por isso é fundamental que amanhã vocês já vão atrás de algum estúdio, vão praticar, vão fazer em casa, enfim. Tá? Deixa essa posição inicial. Daqui, o quadril está empurrando o estofado, enquanto o alto da cabeça busca o teto. E lá por dentro, vamos arredondar essa coluna até se deitar. Mantenha o olhar lá para a ponta dos pés e volta até a posição inicial, que é essa. Então aqui a gente tem essa mobilidade da pelve, bem em lombosacro, coluna inferior lá. É como se a pelve fosse escorregar o carrinho aqui para frente. Tá? Isso aí, até aqui tá bom. E volta crescendo. A mola aqui serve como uma assistência, ela vai oferecer um auxílio a esse movimento, dando um pouco mais de estabilidade. Aí tá com uma mola pesada, uma. Certo? Se a corda ficar mais longa aqui, se a gente deixar essa corda mais longa lá, vou dar um exemplo. Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Deixei mais longa a mola aqui. Aí, bem longa. Aí. O que vocês acham? Pode segurar aí. Mantém aí. Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, perfeito. Por quê? Aí que tá, né? Vai ter que exercer mais controle. Lembra de como a distância da corda afeta na intensidade da mola. Então, ela com uma corda mais longa, vai dar menos tensão na mola, que por ser uma assistência, vai oferecer menos ajuda. Beleza? Então é isso. Pode ir lá. E volta. Crescendo bem a coluna. Beleza. Deu para sentir um pouco de diferença, tá? Mas não muito, a gente não mexeu tanto também na distância da corda aqui. Legal, gente? Então, repertório de reformer. Agora nós vamos lá para a chair.